eu começo a perceber, melhor dizendo aqui nesse primeiro ponto, uma contradição, né? E a gente sabe que não há contradições na Bíblia, a Bíblia não se contradiz. Então, quando, entre aspas, uma aparente contradição surge, na verdade surge uma oportunidade da gente aprofundar um pouco mais esse entendimento. Tudo bem com vocês? A paz de Cristo a todos. Obrigado a vocês que estão aqui mais uma vez assistindo esse vídeo. Esse é o 5º vídeo da série sobre Lei e Graça. É o primeiro vídeo do segundo módulo, né? Esse segundo módulo é um módulo um pouco mais prático, no sentido de perceber de forma mais prática aspectos da mudança da lei, né? Trechos em que de fato a lei mudou, entender a compreensão. A gente vai trazer aqui também 5 aspectos ou 5 filtros ou modos de perceber aonde a lei mudou, onde Cristo efetuou mudanças, reformas na lei, né? Além de trazer questões como o entendimento de dízimos na velha e na nova aliança, a questão do sábado. Eu também quero abordar alguns trechos sobre a questão do sábado. E antes que a gente comece, se porventura você ainda não assistiu aos outros vídeos da série, eu peço que eles estão aqui, né? Eu estou deixando aqui na descrição os links para os vídeos. Vai até fazer mais sentido para você, didaticamente falando, vai fazer mais sentido para você assistir os outros vídeos antes de continuar assistindo esse aqui. Mas isso fica a seu critério, beleza? Eu quero começar trazendo de cara um trecho das Escrituras que está em João, capítulo 5, verso 46 e 47. A palavra de Deus diz: porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? O que provavelmente as Escrituras estão citando é um trecho de Deuteronômio 18, verso 15, em que o próprio Moisés disse que do meio do povo, do meio de vocês, do seu meio, sairá um profeta semelhante a mim. Moisés estava se referindo a Jesus. Ainda que não tenha citado nominalmente o Cristo, era de Jesus, pelas semelhanças que a pessoa de Cristo e a pessoa de Moisés guardam, e aí a gente vai falar de semelhanças sob o ponto de vista conceitual, não sob o ponto de vista prático. Cristo e Moisés guardam semelhanças, então era dele que Moisés falava. E Jesus disse: olha, o profeta Moisés me cita, anuncia que eu viria. Vocês não vão acreditar, vocês permanecem não acreditando no que ele diz. De que adianta eu dizer a vocês alguma coisa, porque vocês vão continuar não acreditando em mim? Eu queria abordar, antes de mais nada, um aspecto muito importante, né? A gente precisa falar, antes de mudança, falar sobre a questão de entendimento. Porque Jesus gastou muito tempo falando sobre entendimento, ou da pobreza de entendimento de muitos escribas e fariseus, saduceus, né, mestres da lei, sobre a pobreza do entendimento de muitos deles a respeito do que as escrituras tratavam e apontavam para a vinda de Cristo, e a forma torta ou desajustada, ou até desonesta que muitos deles tratavam a questão, né, da vinda de Cristo. O primeiro entendimento sobre mudança de lei é esse. Eu não posso acreditar que o Deus onisciente, onipresente, todo-poderoso, né, perfeito, justo, eterno, que esse Deus produziria alguma coisa da qual ele se arrependeria no meio do caminho e decidiria mudar isso no final das contas. Então ele perceberia que essa lei não era adequada e ele iria alterar ela no meio do caminho. É a ideia de que eu vou trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Então vamos ver o que dá e aí a gente faz os ajustes necessários. Esse não é, né, o principal, o único entendimento que precisa ser ajustado, mas é um dos principais entendimentos quando a gente trata de questões antes de entrar na parte prática. Deus não faz nada sem propósito e jamais faria uma lei da qual ele se arrependeria, né? Ainda que existam trechos das Escrituras que façam menção a que a Bíblia narra em Gênesis que
Deus se arrependeu de haver feito o mundo, né, e haver feito os homens, melhor dizendo. A gente não vai ter tempo e eu nem quero entrar nessa seara aqui, mas essa palavra que foi traduzida como arrependimento, ela está longe de significar exatamente um arrependimento ou de que o sentimento ou o comportamento de Deus tenha sido de arrependimento. O outro ponto que eu quero trazer aqui, antes da gente entrar na parte prática, quando a gente fala em mudança de lei, a ideia na cabeça de muita gente é de que Jesus veio, pegou a lei de Moisés, amassou tudo, jogou fora e fez algo novo. É verdade que Cristo reformula muita coisa da lei de Moisés, ajusta muita coisa, amplia muita coisa é cumprida na figura de Cristo, mas muita coisa da lei de Moisés foi mantida, né? Foi trazida ipsis literis, ou seja, ao pé da letra do que era no Velho Testamento para o Novo Testamento. Essas reformulações aconteceram, mas muitos aspectos da lei permanecem. Por exemplo, havia necessidade de obediência na lei de Moisés. Continua havendo necessidade de obediência na lei de Cristo, né? Não houve nenhuma modificação nesse aspecto. Havia proibição, por exemplo, de que se comesse carne de animais sufocados, o sangue de animais. Essa é uma parte da lei que permanece e não foi alterado, né? Você continua tendo a previsão, né, de que é proibido comer o sangue, carne com sangue do animal. Eu quero ler um trecho aqui, está em Mateus, capítulo 5, verso 17, que faz introdução a um entendimento muito claro sobre o papel de Cristo, da obra redentora de Cristo e da necessidade de se entender de forma ampla e coesa o que é que Cristo veio fazer quando encarnou, né? Quando se fez homem para morrer no meu e no seu lugar. Mateus capítulo 5, verso 17, eu vou ler até o 20. A Bíblia diz assim: não pensem que vim revogar, em outras versões, abolir a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, mas para cumprir. E perceba a palavra revogar e a palavra cumprir. No verso 18, as escrituras continuam dizendo que porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Veja que as escrituras repetem a palavra cumprir, né, duas vezes. No verso 17, ele usa o verbo cumprir, e no verso 18 ele também usa o verbo cumprir, conjugado. Ele também usa a expressão revogar. E o primeiro ponto é que se eu não entendo o que significa na amplitude dessa palavra, em tudo que ela representa, revogar, se eu não consigo entender de forma clara o que significa isso, eu começo a achar aqui nesse primeiro ponto, eu começo a perceber, melhor dizendo, aqui nesse primeiro ponto, uma contradição, né? E a gente sabe que não há contradições na Bíblia, a Bíblia não se contradiz. Então, quando, entre aspas, uma aparente contradição surge, na verdade, surge uma oportunidade da gente aprofundar um pouco mais esse entendimento. Quando Cristo diz que ele não veio revogar, mas você encontra trechos da lei de Moisés que de fato foram revogados, a gente precisa entender o que significa essa palavra que foi usada como revogar, que foi traduzida como revogar. Porque se eu não conseguir dar entendimento a isso, fica um pouco confuso e aí a gente não vai entender. A gente precisa deixar claro o que significa revogar. Mas também precisamos deixar claro o que significa cumprir, porque isso foi uma expressão usada duas vezes nesse trecho que a gente leu. Na verdade, eu disse que eu ia ler até o 20, mas eu li até o 18. O verso 17 e o verso 18 trazem a palavra ou a expressão cumprir duas vezes. E a gente de cara já percebe que não se trata, ainda que a tradução tenha trazido duas vezes o verbete, a expressão cumprir, não são no original a mesma palavra. E esse é o ponto em que eu queria ampliar aqui o entendimento. A palavra revogar, no grego original, significa dissolver, né? É a palavra kataluo. Eu vou pedir perdão já de cara, a minha pronúncia grega não é a melhor, eu não falo grego, então assim, se você porventura fala grego ou tem uma pronúncia, me corrija aqui nos comentários a forma correta de pronunciar, que eu tenho certeza absoluta que não é essa. Mas essa palavra revogar no original significa dissolver, desunir. É uma metáfora que era usada para
representar ou descrever algo que era derrubado ou algo que era tornado sem efeito, né? Um pouco diferente do que a gente talvez entendesse como revogar, ainda que guarde especificidades entre elas. Agora, a palavra cumprir, a primeira palavra cumprir que aparece no verso 17, é a palavra grega pleros, que significa tornar pleno ou trazer entendimento pleno a alguma coisa. Então, aqui a gente já faz uma pausa para dizer que quando Jesus fala que veio cumprir, a verdade é que ele estava tocando num ponto que era importante e sensível. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, na verdade, eu vim trazer um entendimento pleno, tanto da lei de Moisés, no sentido de prazo e propósito, com o porquê dela, quanto eu vim trazer um entendimento pleno, consolidado, né, condensado do que eu significo e do que eu vim fazer. Né? Dar um entendimento pleno à lei de Moisés. Né? Porque se eu entendo que Jesus veio cumprir e permaneço na tradução cumprir, eu deixo de esgotar as possibilidades de entendimento dessa palavra, que é muito mais profunda do que cumprir. E longe de mim aqui querer dizer que a tradução está errada. Quem sou eu, né, no auge da minha insignificância, para dizer que essa tradução está errada? Quem sou eu? Mas se a gente permanece só com ela, a gente perde a amplitude da palavra. E a segunda palavra que apareceu como cumprir, a palavra grega ginomai, que significa dizer que algo começou ou passou a existir. Então, se eu e você pudéssemos fazer uma releitura, tendo agora como base esse novo conceito, ou esse conceito ampliado, né, da palavra traduzida, então Jesus veio e afirmou, olha, eu não vim revogar, ou seja, eu não vim dissolver ou desobedecer, porque essa palavra revogar, num primeiro momento, ela também era usada num contexto rabínico da época para apontar algo que desobedecesse. Então, eu não vim revogar, ou seja, eu não vim dissolver ou desobedecer, mas vim para trazer o entendimento pleno. Quando Jesus fala cumprir, então a gente, conhecendo a amplitude dessa palavra, pode substituir isso sem prejuízo nenhum às Escrituras, como eu vim para cumprir ou trazer o entendimento pleno. E a sequência do verso, onde ele diz que a palavra se cumpriria e não passaria um tio, ou um i ou um tio, essa expressão cumprir, ou seja, fazer existir o que estava escrito. Então, em suma, o que Jesus disse, olha, eu não vim desobedecer a lei, porque a lei fala sobre mim, mas eu vim trazer um entendimento pleno dela para todo mundo e fazer aquilo do qual ela disse que existia, de fato existir. Né? Profeticamente, eu estou sendo encarnado para fazer a lei existir. Né? Aspectos que ela anunciava, fazer esses aspectos existir. Porque havia uma falta, um problema, né? Uma falta de entendimento, e esse era um problema grave que Jesus aponta sobre o entendimento ou a interpretação dos sábios, né? A interpretação dos escribas, dos sábios da lei, dos mestres da lei, é que havia um entendimento muito precário ou um problema de interpretação desses sábios, desses mestres. Faltava entendimento aos judeus no sentido amplo da palavra. Tanto Cristo está tocando nesse ponto, como Paulo, algum tempo depois, tocou no mesmo ponto. Né? Em Romanos capítulo 10, o verso 2, Paulo afirma que os judeus tinham muito zelo, ou seja, eram zelosos, cuidadosos, observavam cada aspecto da lei no sentido de tentar, de alguma forma, obedecer, mas esse zelo vinha sem entendimento. O que, em outras palavras, Paulo está dizendo que o zelo sem entendimento hoje, para mim e para você, ele é convertido em religiosidade. Porque quando eu não sei o que eu faço e a razão pela qual eu faço, eu me torno um religioso. Eu me torno um cumpridor de ritos, de ordenanças, sem saber a razão pela qual a gente faz. O próprio Cristo criticou esses sábios da lei, esses entendidos da lei, em vários momentos. Por exemplo, Cristo fez uma crítica muito direcionada a Nicodemos, João capítulo 3, verso 10, ele disse, Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? E de que coisas Cristo falava com Nicodemos? Cristo dizia que sem nascer da água e do Espírito, ninguém podia entrar ou ver o reino dos céus.
E Nicodemos disse, mas o que significa exatamente nascer de novo? Significa, de alguma forma, voltar ao ventre da minha mãe? E Cristo, de uma forma muito assertiva, faz uma crítica direta a Nicodemos. Diz, olha, você é mestre em Israel, no sentido de que, poxa, você já devia saber dessas coisas, porque você examina a lei cuidadosamente, tem zelo, mas você não compreende isso. Em outro ponto, é, ainda no Evangelho de João, agora no capítulo 5, no verso 39, Cristo disse: Vocês examinam as Escrituras, porque julgam haver nelas a vida eterna. Elas testificam sobre mim. Ou seja, vocês se gabam de dominarem as escrituras, de saberem, às vezes, de qual é salteado muitos aspectos ou muitos trechos, de guardarem isso na mente, e aquele povo tinha uma capacidade de memorização que é muito maior do que a nossa hoje, até porque nem todo mundo tinha acesso à escrita, né? Ou porque não tinha acesso ao conhecimento da escrita, ou porque, né, os meios para se escrever eram caros, né? E era uma coisa que nem todo mundo tinha acesso, mas Cristo está dizendo, em outras palavras, vocês são muito analíticos ao ler a lei, entender ela, entender os profetas, e ainda não perceberam que tudo aponta para mim, Cristo. Tudo aponta para o meu surgimento, para a minha vinda. Né? E vocês ainda não perceberam isso? Em outro ponto, já no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, o verso 29, e Jesus respondendo a eles, disse, olha, Mateus 22, 29, o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus. Vocês erram porque, quando deveriam conhecer, não conhecem. A falta de entendimento, a falta de conhecimento leva o homem ao erro de interpretação, ao erro de comportamento, ao erro de prática, né? Essa falta de entendimento pleno, que foi o que Cristo cita no trecho que lemos logo no início, de vir cumprir a lei, ou seja, trazer um entendimento pleno, pleros, essa falta de entendimento era o que levava esses homens, naquele contexto, a terem muito zelo, muito cuidado, mas não entender exatamente aquilo que faziam, né? E hoje, se a gente trouxer um paralelo para os dias de hoje, certos legalismos, certos níveis de religiosidade surgem e são retroalimentados principalmente em ambientes, em igrejas, em locais em que não se zela pelo conhecimento da palavra de Deus, né? Dentro de uma ótica muito formatada em ritual, muito formatada em usos e costumes, e às vezes pouco alicerçada na verdadeira palavra. Falo isso com experiência própria. Tive a oportunidade de nascer e crescer num lar cristão e durante muito tempo durante algum tempo frequentar uma igreja das mais tradicionais. E que em alguns casos, infelizmente, o que eu percebia era um excesso de rituais, usos e costumes, mas de gente que praticava esses rituais, usos e costumes e não faziam a menor ideia de por que faziam, né? Mas era como se fizessem porque todo mundo fazia. E na minha vida inteira eu sempre fui um cara muito pragmático ou muito analítico também, e as coisas precisavam fazer sentido. E isso, inclusive, é uma dificuldade, às vezes, de perceber o invisível de Deus, porque nem sempre vai fazer sentido para a gente, né? E eu luto, de vez em quando com isso também, para não me afastar do direcionamento de Deus, mas eu percebia que muita gente tinha comportamento religioso, tinha comportamento ritualista, visões assim formatadas, muito enlatadas, mas não sabiam a razão pela qual faziam certos comportamentos, né? Gente que ceava e não sabe por que participa da ceia do Senhor. De gente que ora e não sabe por que ora, pelo que ora. E essa ideia de falta de entendimento, de zelo sem entendimento, é onde se percebe que surgem legalismos e eles se retroalimentam quando existe falta do conhecimento de Deus. Porque você pode ver essa ótica ocidental que a gente desenvolve aqui, né, de crentes que às vezes não percebem a comunicação de Deus. Em João, capítulo 2, verso 15, e Mateus
11, 28, a gente tem trechos que, se forem analisados isoladamente, pode parecer que falam de pessoas distintas, porque o mesmo Jesus, que a gente tem que vir a ele, aprender com ele, que é manso e humilde, se não for interpretado à luz das Escrituras e de um entendimento formatado numa visão judaico-cristã, eu não consigo entender. Porque imagina, eu chego para vocês aqui hoje e digo, vocês precisam aprender comigo, Gabriel, porque eu sou humilde. Será que alguém acreditaria que eu de fato sou humilde porque eu disse que eu sou humilde? A verdade é que a gente tem um conceito de humildade formatado ou pré-formatado naquilo que de fato não é. Porque ser humilde não é alguém que tem uma ideia depreciada de si ou de simplicidade em si. Jesus estava dizendo que ele era humilde porque o conceito de humildade está relacionado muito mais a ele saber quem era e quem não era. Trazendo para nós, que somos meros mortais e humanos, o conceito de humildade, ele está muito mais relacionado a eu sei quem eu não sou e eu não vou aceitar para não me envaidecer ou para não ocupar um lugar que não é meu, mas eu também não vou permitir que eu não ocupe lugares que estão destinados a mim, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Então, ter humildade significa não pensar nem mais nem menos a respeito de si mesmo. Então, quando Cristo disse que ele era humilde, é porque ele conhecia quem ele era, ele sabia quem ele era. E a chave para que eu e você entendamos graça, a graça de Deus em Cristo Jesus, é poder começar a aprender a romper com esses conceitos formatados, enlatados, né? Esses conceitos que têm pouco ou nenhum entendimento, mas muito zelo, porque isso talvez nos torne muito mais legalistas e religiosos do que de fato cristãos. Em Lucas 16:16, Jesus diz que a lei e os profetas profetizaram até João. E em Gálatas capítulo 4, verso 4, Paulo diz que Jesus foi enviado na plenitude dos tempos. Ou seja, a lei e os profetas profetizaram até João, porque a partir de Jesus há o que nós chamamos de plenitude dos tempos. E essa plenitude de tempo está muito mais relacionada à ideia de um momento em que a humanidade consegue encontrar, e ao meu ver, essa é a minha análise, depois do evento da Torre de Babel, em que a humanidade passa a falar línguas diferentes, né? E há o surgimento de vários idiomas, talvez o momento do Império Romano seja o momento na história em que há uma virada de chave, em que uma grande área geográfica está sob domínio de um mesmo império, de mesmas leis, e essa plenitude do tempo também está relacionada a isso. Haviam estradas em que se podiam trafegar com certo nível de segurança, o que a gente conhece na história como a Pax Romana. Havia a predominância de uma língua, né? Uma língua franca, uma língua falada por muita gente e usada em transações comerciais naquele mundo, né? Que era o grego. O que faz um momento propício para o surgimento de Cristo. Então, de certa forma, essa plenitude em que Jesus chega é que dá a ideia de que houve uma comunicação de prazo e propósito da lei de Moisés e agora essa plenitude possibilita que uma nova lei, a lei de Cristo, possa ser propagada para o mundo inteiro a partir dessa ideia de plenitude. Resgatando o que a gente acabou de falar mais cedo, tanto a palavra cumprir, do verso 17 de Mateus 5, quanto a palavra plenitude, que Paulo usa em Gálatas 4:4, elas possuem a mesma raiz no original, que significa a raiz pleris, que significa algo que ficou completo, cheio, ou atingiu a sua plenitude de propósito. Então, quando Cristo diz que vem cumprir a lei, é porque ele carrega uma plenitude de conhecimento. E ele, a pessoa dele, é o propósito pela qual a lei de Moisés foi entregue. E quando Paulo diz em Gálatas 4:4 que Cristo foi enviado ao mundo na plenitude, também significa que chegou um momento em que a humanidade conseguiu construir um nível de razoabilidade na existência humana que propiciou o surgimento de uma mensagem em língua única. É o primeiro momento, depois de Babel, ao meu ver, historicamente, em que uma língua única ela era predominante, uma grande extensão territorial e numa possibilidade logística factível. Então, a gente entende que antes de mexer
com aspectos de fato da mudança da lei e ensinar às pessoas aquilo que a lei muda, aquilo que a lei permanece, aquilo que é ampliado, conceitos que são reformados. Antes de tratar dessas coisas, também Cristo se preocupou em chacoalhar o entendimento das pessoas sob o ponto de vista de que se eles não compreendessem essa plenitude de entendimento, né, do que é que Cristo veio fazer, não só trazer perdão de pecados, mas providenciar que o homem também pudesse viver sem pecar ou sem ser escravizado pelo pecado, né, trazer libertação aos cativos, não sob o ponto de vista militar naquele primeiro momento, ainda que Cristo venha reinar fisicamente nesse mundo na sua segunda vinda, mas Cristo veio trazer uma plenitude, uma libertação dos cativos em todo o sentido amplo da palavra escravização. Escravização física, mas principalmente escravização mental. De um modelo mental muito deformado, muito desgastado e que necessitava urgentemente de uma correção de rota, de um entendimento novo. Cristo é o surgimento desse entendimento novo. Então, sob o ponto de vista de tudo o que explanamos aqui nesse vídeo, quando Cristo diz que veio cumprir a lei, ele de fato veio cumprir, ou seja, aspectos da lei se cumprem na pessoa de Cristo, mas a amplitude dessa palavra nos permite concluir que ele também veio trazer um entendimento pleno das outras partes da lei que não se cumpriram tecnicamente ainda, né, se cumpriram profeticamente em Cristo, toda a lei se cumpre profeticamente em Cristo, mas alguns aspectos práticos ainda estão em cumprimento. Porque, por exemplo, Cristo veio trazer salvação para toda a humanidade. Eu e você podemos, em Cristo Jesus, comemorar que somos salvos. Mas a experiência plena da salvação a gente ainda não pôde experimentar, porque é um aspecto profético que ainda está em cumprimento. A Bíblia diz que Cristo, Apocalipse 1, 17, 18, diz que ele esteve morto, mas agora vive e tem as chaves da morte e do inferno. Quando ele fala que tem as chaves da morte, quem tem chave tem controle, tem poder sobre alguma coisa. Ele está dizendo que tem poder sobre a morte. E, de fato, na cruz, Cristo vence a morte. Né? Mas aí eu pergunto, eu e você deixamos de perceber, ou as pessoas deixaram de morrer sob esse ponto de vista? É claro que não. O que Cristo está dizendo é que a morte espiritual, num primeiro momento, foi vencida, e num segundo momento, tudo isso já foi provisionado na cruz, eu repito, mas a experiência disso ainda está para ser experimentada. Ou seja, o ápice da obra da redenção em Cristo, a salvação, e a vitória sobre a morte, ainda são coisas que serão experimentadas, ainda que já tenham sido provisionadas na cruz. Nesse primeiro vídeo do segundo módulo, ou o quinto vídeo da série, né, em que a gente vai abordar aspectos muito mais práticos, o primeiro aspecto prático que a gente deveria abordar, e eu fiz questão de trazer aqui para a gente abordar, era a questão do ajuste do entendimento. Porque quando eu e você temos consciência de que esse ajuste de entendimento é necessário para uma compreensão ampla da lei de Cristo, a gente consegue assimilar isso, a gente consegue praticar isso e, além de tudo, a gente consegue se desvencilhar de conceitos pré-formatados e de ideias pré-formatadas que não representam, né, a totalidade do entendimento das Escrituras. No próximo vídeo da série, eu vou falar sobre 5 aspectos práticos, ou na verdade, 5 filtros ou metodologias de perceber como a lei muda, em que aspectos, em que partes a lei muda, que partes a lei é ampliada, reformada. Então nós vamos mexer nisso e entender algumas leis deixaram de existir, né? Outras exigências da lei foram ajustadas, algumas foram mantidas. Então no próximo vídeo a gente vai expor alguns exemplos aqui. Repito, a gente não vai ter como esgotar, é impossível, né, pelo prazo e propósito dos vídeos aqui, a gente trazer todos os exemplos possíveis. Então a gente trazer todos os casos possíveis, mas a gente vai trazer exemplos. Então no próximo vídeo a gente vai abordar essas questões. Eu agradeço você que tenha ficado até aqui o final do vídeo, né?
e peço a Deus que abençoe a sua vida e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser e permitir. Um grande abraço.